Bem-vindos ao Vital Talks. Hoje é o episódio 2, onde vamos abordar os diferentes tipos de emagrecimento. Vamos aproveitar e vamos também abordar o tema em relação, mais especificamente, ao atleta recreativo e, no fundo, vamos tornar isto mais uma conversa do que propriamente por tópicos, portanto, acabamos aqui por fluir, sendo que realmente o tema principal será, então, o emagrecimento. Exatamente. Uma coisa que nós sentimos real necessidade foi, através dos nossos alunos do Vital Online, de responder aqui a algumas questões relacionadas com este tópico de emagrecimento e, por isso, vamos falar um bocadinho de forma generalizada. E uma das coisas que eu ia começar por falar contigo, Catarina, era aqui a questão das mudanças de estilo de vida. Qual é que achas que tem sido assim, qual é que seria a forma mais rápida, por assim dizer, de atingir o emagrecimento de forma saudável? Isto porque é uma coisa que os nossos clientes nos pedem muito, para atingir rapidamente os objetivos num curto espaço de tempo. Tu agora pegaste aí num ponto que eu acho que é essencial, porque de facto, não só agora, mas o podcast está a fazer muito sentido neste momento atual, por causa disso mesmo, porque eu acho que as nossas exigências em consulta acabam por ser um bocadinho superiores, mais até relacionados com os déficits, aqui os déficits energéticos, precisamente porque as pessoas querem atingir um determinado comportamento. E mais do que eu sei aquilo que vais falar agora, mais até do que alguns tipos de medicação, acho que já estou a dar aqui um bocadinho o mote para aquilo que vais falar. Eu queria só, antes de mais, obviamente, dar aqui o cunho que de facto também aqui as questões comportamentais, novamente, e de estilos de vida acabam por ser extremamente importantes, não só focar aqui a perda de peso, nos medicamentos, que eu sei que é aquilo que agora vais abordar. Exatamente. Então, atualmente surgiram alguns tipos de medicação, por assim dizer, que nos podem ajudar um bocadinho mais, principalmente na questão da saciedade e muito naquele tipo de sintoma que as pessoas nos referem às vezes em consulta, que é o típico food noise, ou seja, o cérebro não para de pensar em comida quando estamos no momento em que estamos mais desocupados. Pode ser simplesmente estarmos sozinhos em casa, pode ser ter chegado um dia de trabalho, no momento em que estamos um bocadinho mais tristes, ou seja, aqui a parte emocional que mesmo com esta medicação sofre uma ligeira alteração. Concordo. E eu acho que é por isso que tem tido tanto sucesso. No entanto, e eu acompanho algumas pessoas que fazem este género de terapêutica e eu acho que faz todo o sentido quando existe efetivamente uma necessidade e quando existe um acompanhamento não só da parte do nutricionista, mas como também do endocrinologista. Porque a longo prazo esta medicação vai deixar de existir. E então, o que nós temos de perceber aqui é o que é que foi, durante este período de tempo em que tivemos a parte da ajuda da nutrição, da medicação com o endocrinologista, o que é que nós também podemos fazer para conseguirmos garantir que as mudanças são feitas a longo prazo, porque senão acaba por ser mais um momento de frustração em que perdemos peso, mas depois voltamos a aumentar novamente. E aqui, nunca foi tão importante as mudanças de estilo de vida e fazemos realmente aqui a sublinhar a importância que isso tem, mesmo quando temos algo que nos pode ajudar a atingir os objetivos um bocadinho mais rápido. Eu concordo, eu até acrescentaria também outra questão que eu acho que é importante referir, que é isto de ser um atalho, não é? Sim. Portanto, aquilo que nós vemos, ainda agora referiste muito bem, a questão das redes sociais, eu acho que há muito esta propagação, aliás, até recentemente acabou por dar uma entrevista já agora sobre o tema, porque de facto eu acho que não só a forma como nós já conseguimos adquirir este tipo de medicação de uma forma facilitada, também temos de ter noção que de facto ela é essencial para um único propósito. Sim. Sendo que esse propósito, se for terapêutico, e tem que ser essencialmente terapêutico, eu acho que isso é fundamental e não usar esta medicação, sobretudo como um atalho para o emagrecimento. Certo, e saber sempre que existem alguns tipos de sintomas extra, como náusea, e se não formos acompanhados por um profissional de saúde na área da nutrição, o que pode acontecer é existe uma redução grande das quantidades alimentares e vai haver sim um emagrecimento, mas também vai haver um comprometimento da massa muscular. Isto a longo prazo não favorece em nada o nosso metabolismo, não é? Claro. Além de algumas alterações intestinais que podem acontecer. E então, referimos realmente que é algo que é importante. Não temos a dizer que os nossos alunos têm que o fazer de todo, mas sim, que já recebemos aqui algumas questões sobre o potencial uso deste género de medicação numa fase de curta duração e quando as pessoas não têm realmente necessidade da utilização do mesmo, então a ver isto como um atalho. Portanto, para uma população que efetivamente tenha alterações metabólicas, tenha um peso realmente elevado, uma dificuldade de mobilidade, pode fazer diferença e pode ser essencial, como aqui com um empurrãozinho inicial, mas para pessoas que realmente não façam parte deste grupo, não faz sentido e realmente as mudanças de estilo de vida acabam por ser o essencial. Subscreve por inteiro. Perfeito. Não tenho nada a acrescentar porque de facto estamos de acordo aqui neste caso. Sem dúvida. Certo. Outra coisa que nós vimos no Vital Online, que pronto, algumas questões foi
agora com as chegadas de temperaturas um bocadinho mais elevadas, a necessidade de conseguirmos atingir os nossos objetivos um bocadinho mais rápido, mas através de algumas restrições a nível alimentar, com dietas um bocadinho mais, mais restritivas, passa a redundância, não é? E aqui nós queremos também falar hoje sobre este assunto porque efetivamente isto não nos vai levar a nenhum e pode até nos comprometer um bocadinho a nível não só de saúde, mas de condição física. E aqui, Catarina, não sei se queres também partilhar um bocadinho o que é que tens visto também da tua parte. Sim, aqui na lá está. Isto é uma das coisas que eu acho que tanto eu como tu temos abordado imenso, sim, até mesmo entre nós, porque de facto aquilo que eu noto é, ultimamente nós temos muito esta questão de haver aqui perdas de peso em forma rápida, digamos, sim, assim. Ou seja, a pergunta que eu acho que não quer calar e é o que nos fazem mais é, eu consigo efetivamente perder peso e também ao mesmo tempo hipertrofiar? Eu diria logo de antemão que em alguns casos isso sim é possível, ok? E eu vou dar se calhar aqui um exemplo ao outro só para nós percebermos, que é, se o primeiro critério nutricional para haver aqui a perda de peso é de facto um déficit energético, por outro lado, para nós conseguirmos, ou seja, o primeiro critério nutricional para haver aqui um aumento da massa muscular é efetivamente também haver aqui um excesso energético. Portanto, nós logo por aqui temos dois antagonistas. Daí o exemplo que eu acho que é mais importante e assim as pessoas conseguem perceber. Se nós tivermos um atleta que, recreativo no caso, ele treina 3 vezes por semana e que tem um plano alimentar que é completamente compatível com as suas necessidades, o que é que vamos conseguir prever? Que ele vai ganhar massa muscular e também alguma força, diria eu. Por outro lado, podemos ter, por exemplo, um atleta que tem aqui um déficit menor, ou seja, vamos pôr aqui à volta dos 500 quilocalorias. O que é que nós podemos perspectivar neste caso? E tal como eu disse ainda agora, podemos. Nós podemos perspectivar que ele de facto possa ganhar também massa muscular, até aí tudo muito bem, e também alguma força. Porém, no entanto, isso não é totalmente viável com todas as pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? É possível sim as pessoas emagrecerem e ganharem massa muscular, mas num contexto muito concreto, ou seja, mais do que aquilo que nós comemos é a forma como nós armazenamos. Sim. Isto para dizer o quê? Que uma pessoa que tenha mais massa gorda efetivamente vai conseguir hipertrofiar e perder peso. Porquê? Porque a primeira linha do nosso corpo para usar energia vai ser a massa gorda, precisamente. Ou seja, especificamente nestes casos, sim, é possível haver hipertrofia e perda de peso. Caso contrário, não acredito que o déficit, assim, pelo menos abrupto, seja benéfico. E se calhar numa fase inicial, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é uma pessoa que tenha um bocadinho de excesso de peso, inicia a atividade física e não tenha tido esse estímulo nos últimos anos, se calhar sente ali um ligeiro incremento e uma melhoria na composição corporal, ou seja, emagrecimento e ao mesmo tempo um pouquinho mais de força. Mas isso a longo prazo não se vai manter, mesmo que a pessoa tenha um excesso de peso, correto? Sim, sim, exatamente, até porque depois, lá está, e há estudos que indicam, por exemplo, um que eu me estou agora a lembrar recentemente foi nas mulheres em menopausa, que era aquelas mulheres que perderam cerca de acho que era 10, 15 quilos de uma forma muito rápida, sim, aquilo que aconteceu foi que tiveram um reganho de peso, eu penso que o primeiro ano foi à volta dos 45% e no segundo ano já foi de 80% e muitos por cento, ou seja, isto indica que de facto no terceiro ano as mulheres à partida vão ter o mesmo peso que tinham anteriormente ou até mais, muito provavelmente até mais, portanto é preciso ter cuidado também aqui com isto. Exato, mais uma vez, mais vale sermos consistentes e os resultados irem aparecendo de uma forma gradual, não é? Do que optarmos por algo que seja um bocadinho mais restritivo, realmente conseguir atingir o nosso objetivo mais rapidamente, mas a que custo? Exato. É? A longo prazo, se calhar não o conseguimos sem manter. Dúvida nenhuma. Algo também que tivemos outro dia foi uma questão sobre a cirurgia bariátrica. Este género de abordagens eu acho que está a diminuir um bocadinho mais agora que apareceram este género de medicações que nos ajudam a controlar bocadinho o apetite, mas nós temos 3 tipos de cirurgia bariátrica, não é? Temos o gastric sleeve, temos o bypass gástrico e também tínhamos aqui a questão do balão gástrico, etc. A abordagem do emagrecimento é a cirurgia bariátrica, que tem diminuído um bocadinho comparativamente ao que esteve em vigor nos últimos anos. Eu acho também por causa do aparecimento da medicação, como o Ozempic, como o Mounjaro, que têm ajudado a diminuir a sua necessidade. No entanto, temos alguns clientes, eu pelo menos fui tendo também ao longo destes anos que fizeram estas cirurgias e que efetivamente pensaram que se calhar seria um caminho rápido para atingirem o seu objetivo, mas de certa forma encontraram alguns desafios durante o caminho e que agora a longo prazo têm de ter alguns cuidados.
Não sei se já trabalhaste também com esta população. Também, mas de facto eu acho que há aqui uma coisa que é importante nós também referirmos, que é este tipo de medicação acaba por ser uma coisa extremamente recente, portanto Sim. ainda não há estudos que indiquem, por exemplo, essa questão do reganho de peso e etc, nós ainda não temos, penso eu, atualmente ainda números muito evidentes sobre isso. No entanto, também acho que é importante realmente referirmos aqui que tudo que seja cirúrgico acaba por ser um bocadinho mais invasivo e só por isso mesmo, quando nós temos uma medicação, que mesmo que injetável, claro que não tem a mesma proporção, nem se calhar os efeitos secundários a médio e longo prazo do que, por exemplo, este tipo de medicação. Já para não falar aqui também de uma questão que eu acho também é pertinente, que é a parte psicológica. Exatamente. Pelo menos para já, ainda não se sabe muito bem qual é o impacto psicologicamente que este tipo de medicação poderá ter. Sabemos sim que a parte realmente cirúrgica acaba por ter aqui algum comprometimento não só motivacional, como também comportamental e psicológico. Portanto, certo. Só por isso, pelo facto de realmente ser menos invasivo e se calhar psicologicamente melhor, realmente acho que estas medicações são ótimas. Sim, até porque em termos de cirurgia bariátrica, muitas vezes o que acaba por acontecer é um comprometimento do nosso sistema gastrointestinal. Ou seja, existem aqui algumas vitaminas e minerais que não são tão bem absorvidas e há a indicação para fazer multivitamínicos aplicados a cirurgias de obesidade para sempre. E o que eu encontro muitas vezes em consulta são pessoas que fizeram estes multivitamínicos durante alguns tempos e depois deixaram de o fazer. E de repente começam a ficar com déficits nutricionais muito, muito elevados, existe a perda de cabelo, existe também um declínio cognitivo e muitas vezes tem a ver sim com o desafio que é numa fase inicial adaptarem o seu estilo de vida após uma cirurgia bariátrica durante o processo de recuperação, mas depois a longo prazo tem a ver com alguns cuidados que deixam de ter aplicados e que depois têm os seus... Pronto, existe aqui um comprometimento de saúde. E por isso, mais uma vez, estamos aqui a puxar um bocadinho a brasa da nossa sardinha, que é o acompanhamento nutricional é mesmo importante, sempre que nós queremos mudar um bocadinho a nossa composição corporal de uma forma saudável, para garantirmos que temos aqui a preservação do nosso estado nutricional, sem dúvida. E dito isto, nós não somos contra a utilização de fármacos, sempre que existe acompanhamento e indicação por parte do médico. Sempre. Portanto, aliás, isso é uma das coisas que eu também queria trazer para aqui, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm esta tendência de achar que nós nutricionistas podemos eventualmente ser contra este tipo de medicação, ou porque de facto ficamos assustados porque nos pode tirar trabalho, ou porque de alguma forma somos contra, o que, a meu ver e a teu, acho que é completamente o contrário. Acho que são muito benéficos, lá está, de uma forma estratégica, acho que podem realmente fazer parte de uma ótima intervenção na perda de peso. Eu queria também já agora referir que de facto este tipo de medicação já existe e futuramente ainda vai existir mais, porque depois nestes processos há sim perda de massa gorda, mas também muitas vezes há perda de massa magra e aparentemente já vem agora um para mercado, não diria que é nos próximos anos, mas daqui a pouco tempo, não sei quanto tempo, lá está, mas que nos vai, pelos vistos, tem um componente que vai acabar por beneficiar também na preservação da massa magra. Portanto, mais uma vez, isto é um motivo mais do que suficiente para nós nutricionistas não sermos de todo contra. Agora, uma das coisas que eu acho que nós temos e devemos evidenciar sempre é que, de facto, a parte nutricional e comportamental, isso deve ser acompanhado em todo e qualquer processo de emagrecimento. Até porque, no final, sem mudanças de estilo de vida, não há nada que seja consistente. Nós voltamos outra vez ao nosso patamar inicial. Portanto, não há qualquer tipo de... É verdade, e será interessante, eu acho, futuramente estudarmos e avaliarmos de facto qual é que são os reganhos com estas medicações agora, porque se de facto forem menores do que aquelas que são preconizadas, até mesmo em cirurgias bariátricas, por exemplo, eu acho que isto aqui pode ser um ótimo aliado e vai mudar muito a nossa função, a forma como nós trabalhamos, mas também sobretudo a saúde, que eu acho que é o essencial. Sim, sem dúvida. E uma das coisas também que eu gostava de abordar aqui era a questão das dietas baixas em hidratos de carbono. Uma das coisas que, pelo menos eu lembro-me de crescer a ouvir, era se nós queremos emagrecer, temos de cortar os hidratos à noite. Não é? Pronto, e a verdade é que ninguém, por exemplo, da minha família, ninguém é magro naturalmente, não é? Portanto, isso foi sempre algo que eu fui ouvindo e depois comecei a estudar, comecei a dar consultas, etc. E vi que não era necessariamente assim, de todo. E é uma das coisas que nos pedem muito a nível de consulta, é se podem cortar os hidratos à noite. Então, daqui, eu pergunto-te o que é que tens a dizer sobre isto. Olha, eu acho que há aqui uma coisa que é fundamental, antes até de dar a explicação, que é nós falarmos muito resumidamente aqui da crononutrição. Porque, de facto, em alguns casos pode fazer sentido, sim, nós diminuirmos os hidratos de carbono, especialmente se falarmos de pessoas, lá está, mais sedentárias, não propriamente atletas, sejam eles de recreativos ou não,
poderá fazer sentido, eventualmente, nós irmos diminuindo o consumo de hidratos de carbono ao longo do dia, especialmente à noite. Agora, se me perguntares se é necessário, eu diria que depende da modalidade em que nós estamos a falar. E agora lá está, estou a falar mais do atleta. Porque eu acho que, sinceramente, daquilo que eu me apercebo, eu acho que os hidratos de carbono são absolutamente negligenciados. Ou seja, as pessoas não se apercebem da importância deles, não só para a recuperação de energia, ou para a reserva de energia que nós temos, e também principalmente para as reservas de glicogênio muscular, que são essenciais. Ou seja, uma vez mais, perguntar se num treino de hipertrofia é necessário, de facto, nós diminuirmos aqui a ingestão de hidratos de carbono, eu diria que sim e que não. Ou seja, faz sentido nós comermos antes? Sim, se for um treino em que haja uma prolongação grande, portanto seja um treino longo, Sim. se as cargas forem baixas. Se for num treino, por exemplo, de inferiores, eu acho que aí sim faz sentido, por exemplo, a ingestão antes. Em gestão após, não creio, muito pelo contrário, acho que aí sim temos que priorizar a proteína. Agora, se nós falarmos de outro tipo de modalidade, por exemplo, o futebol, aí sim faz todo sentido antes e depois, porque nós estamos a recrutar o mesmo grupo muscular, ou seja, estamos sempre a usar os mesmos músculos e aí sim a tal reposição do glicogênio muscular é extremamente importante. Agora, de uma forma geral, novamente, acho que tem a ver com a modalidade e também com o facto, obviamente, nós temos noção que o que a evidência nos diz é que dietas low carb, Sim. a nível de performance, em especial de hipertrofia, não é benéfico porque te vai diminuir as reservas de glicogênio muscular, depois vai aumentar a fadiga, não vais ter tanto rendimento no treino e isso obviamente não cria aqui uma boa massa muscular, portanto... Sim, e a performance começa a baixar significativamente, não é? Tal e qual. Não há reservas, não há hipótese. Nada. Relativamente à parte da população em geral, pronto, que é praticante de atividade física, mas se calhar de uma forma muito leve, por exemplo, caminhadas, corridas curtas, etc. Aqui a necessidade de diminuir os hidratos de carbono, eu acho que mesmo assim não se aplica, a não ser, efetivamente, que o dia alimentar da pessoa seja realmente muito equilibrado. Exato. E que o aporte de hidratos de carbono seja feito ao longo do dia de uma forma tal que realmente à noite não é necessário. Exato. Mas não é obrigatório para nós conseguirmos perder massa gorda, tirarmos completamente os hidratos à noite. Podemos fazê-lo como estratégia se garantirmos que temos o correto aporte ao longo do dia. Exato. Para não termos falta de energia, para não termos mais cravings, não é? Porque é uma coisa que acontece muito, que às vezes nós vemos nos nossos clientes, eu tirei os hidratos de carbono a todas as refeições, almoço e jantar, e só como mesmo bifinho de frango com salada, e depois chegam tarde a casa e existem um aparecimento daquelas necessidades, ou por algo mais doce, ou por algo um bocadinho mais salgado. Exatamente. E esse género de coisas poderia ser perfeitamente evitado com as quantidades certas. Exatamente. E por isso é que nós apelamos sempre aqui ao equilíbrio, não é nada muito restrito, de certa forma. Lá está, é tal questão, novamente, é sermos estratégicos, porque de facto se uma pessoa vai treinar ao final do dia, uma vez mais, dependendo da modalidade, aí se calhar não faz sentido nós estarmos a tirar os hidratos de carbono ou reduzir os hidratos de carbono, muito pelo contrário. É simplesmente eu diria haver aqui um equilíbrio ao longo do dia e pessoas tentarem novamente reduzir, caso contrário acho que não faz sentido. Sim, e mesmo aqui, por exemplo, em atletas recreativos, o que acaba por acontecer, que às vezes nós encontramos na aplicação, são alguns clientes que querem melhorar a condição física, querem começar a praticar atividade física, mas depois, ao mesmo tempo, querem emagrecer e pensam que não têm digerido hidratos de carbono, quando seria, lá está, como estavas a referir, não seria o correto, porque depois não iam ter nem progressão a nível muscular, nem iam ter energia e iam acabar por ficar no estado inicial, sem conseguir fazer as mudanças. Em oposto aos hidratos de carbono, nós temos a proteína, que é um macronutriente que tem cada vez ganho mais destaque, não é? E gostava de falar aqui, abordarmos um bocadinho a questão de a ingestão muito elevada de proteína ao longo do dia e quais é que se calhar são as consequências de o fazermos. E se temos algum benefício nesse caso. Olha, isso é um ponto muito interessante e de facto, da mesma forma que há pouco eu falei que os hidratos de carbono eram um bocadinho negligenciados, eu acho que depois, por outro lado, a proteína, e especialmente nesta altura do ano, acaba por ser, passa a expressão, a rainha da noite. Ou seja, acho que há aqui uma sobrevalorização em relação à proteína. Não quero com isto dizer que ela não seja importante, como é óbvio, mas não é solução para tudo. Ou seja, eu acho que tanto eu como tu nesta altura, aquilo que sentimos é as pessoas querem déficits energéticos grandes, e quando eu digo grandes, muitas vezes são significativamente grandes, muito abruptos, no sentido em que eu acho que antes até de falarmos sobre grandes déficits ou pequenos déficits, é explicarmos novamente às pessoas que nós quando estamos em déficit calórico ou déficit energético, nós temos duas vias em que o nosso organismo vai buscar a energia, que é a massa gorda e a massa magra.
Pronto. A partir daí está tudo certo. O problema é que lá está. Quando são déficits muito grandes, aquilo que vai acontecer, muito provavelmente, é depois de ir à massa gorda, vai também à massa magra, ok? E isto, quando estamos a falar de um atleta, tem logo uma repercussão super negativa naquilo que diz respeito à performance. Ora, nós como nutricionistas, o que é que podemos recomendar, efetivamente? Que é aumentar aqui o aporte proteico. E quando eu digo aumentar, é mesmo um aumento às vezes significativo, ali à volta de 1.6, 2.4. Ou seja, isso é grande. O que vai acontecer aqui nestes casos, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, é que nós quando recomendamos isso, não é para fazer construção muscular. Sim. É simplesmente para nós estarmos aqui a tentar diminuir o dano. Certo. Ou seja, porque assim vamos garantir que continua a haver aqui síntese proteica muscular e que não vamos perdê-la com tanta facilidade. Agora, o que nos acontece muitas vezes é as pessoas chegam à consulta e dizem pronto, mas eu estou a fazer um déficit, ainda por cima aumentei a proteína e não está a haver aqui nenhuma definição muscular. Ora, claro que não está a haver definição muscular porque não está a haver construção muscular porque o corpo não tem energia suficiente para fazer, ok? E eu acho que isto é extremamente importante nós dizermos, porque depois também às vezes pode haver aqui, por falta de compreensão, alguma culpabilização, quando no fundo isto aqui tem sempre um fundamento por detrás. Ou seja, isto para dizer que normalmente isto tem uma proporção maior nas pessoas que são mais magras porque depois não conseguem construir músculo e depois também à partida, claro, como é óbvio, como estão em déficit não têm aumento de massa gorda. E eu queria só alertar aqui para esta situação porque acho que as pessoas depois têm esta tendência de comer muita proteína, mas realmente não vão absorvê-la, às vezes até de uma forma eficaz. Vai promover a saciedade, não vão conseguir comer as quantidades que necessitam. E depois é uma bola de neve, não é? E não há, lá está, a construção muscular que é aquilo que eles querem, não é? Sim, como é sim. óbvio. Sim, portanto, em resumo, a proteína acaba por ser um macronutriente essencial, mas assim como as gorduras, como os hidratos de carbono, como a fibra, tem as suas quantidades específicas e isto também tem a ver com o nosso peso atual. Sim. Portanto, aqui as necessidades nós temos de as calcular para nós e não ouvirmos o que o nosso colega está a fazer sem tentarmos perceber o que é que um acompanhamento individualizado, o que é que isso significaria para nós a nível de ingestão. E depois outra coisa, Carolina, que eu acho também importante referir, que é o treino nestes casos, eu acho que é o ponto-chave. Até mais do que termos aqui estratégias nutricionais, eu acho que o treino é superior a esta carga ou sobrecarga proteica. Primeiro por aquilo que eu referi, mas porque sobretudo os resultados muitas das vezes sem estímulo não vai haver uma hipertrofia. E alertar também, porque de facto eu acho que às vezes estes déficits que são muito grandes, as pessoas não têm esta noção, mas isto depois tem também repercussões na saúde. Por exemplo, no caso dos homens, diminuição da testosterona, que depois vai ter uma implicância também na qualidade do treino. Claro. Nas mulheres, a amenorreia, que é a redução ou a falta de menstruação. Portanto, eu acho que isto depois tem consequências já tão graves que, de facto, se não for acompanhado por uma estratégia nutricional, acaba tudo por cair em terra e o objetivo primário acabou por ter consequências bem superiores. Exato, e é algo que, principalmente a amenorreia, é algo que nós vamos vendo de uma forma mais comum do que o que seria esperado, pelo menos lembro-me de falar disto na faculdade, mas não tinha noção, achava que era algo que acontecia apenas em atletas de alta performance e de todo que não acontece isso, não é? Eu acho que cada vez agora com as redes sociais também existe esta necessidade da comparação e da procura pela perfeição que nos faz tentar chegar a composições corporais que se calhar para nós não são atingíveis de forma saudável. E depois existe aqui a comprometimento, no caso das mulheres, da parte hormonal. Então, aliás, é um aviso do nosso corpo, não é? Sim, e muito sinceramente acho que são irrealistas. Pelo menos no tempo em que as pessoas hoje em dia querem. E daí também acho que realmente a pressão das redes sociais dita muita coisa. Mas, por exemplo, até mesmo no caso dos homens, eu acho que honestamente falando, acho que se calhar há muitos homens que não têm essa percepção dos níveis de testosterona, ou seja, não é? Ou seja, é uma análise que se pede pouco, até, infelizmente. Sim. E por isso depois se calhar muitas vezes tem esta tendência de se perguntar porque é que o treino não está a ter os resultados que quer, quando no fundo é também por questões hormonais. Exato. E por isso já agora apelamos que façam análises com alguma regularidade, porque muitas das respostas podem estar aí. Sim. Isso é uma coisa que eu tento sempre pedir em consulta, as análises, não é? Se o cliente tiver um médico que lhes possa passar, nós não passamos análises, mas abordar aqui alguns valores analíticos para conseguirmos perceber se há necessidade de suplementação, o que é que está bem, o que é que poderia estar um bocadinho melhor, porque às vezes não é preciso nós estarmos num déficit para já fazermos algumas alterações a nível alimentar ou até sugerir suplementação, para realmente conseguirmos promover a saúde no seu todo. E depois outra coisa que também influencia muito as nossas hormonas, a maneira como o nosso metabolismo funciona, que é o estilo de vida não só na parte da atividade física, não só na parte alimentar, mas depois qualidade de sono, gestão de stress,
que é algo que muitas vezes fica de parte, não é? Sim. Vivemos assim num mundo em que não para. Sim. E efetivamente depois tentamos comer bem, tentamos fazer exercício, tentamos, pronto, organizar o nosso dia, mas estamos extremamente estressados e às vezes o nosso corpo pode não funcionar. E isso nós também costumamos ver em alguns clientes ultimamente, não é? Acho cada vez mais. E eu sinceramente acho que um dos nossos pontos fulcrais em consulta é exatamente explicar isto aos clientes, que é, nós quando falamos muitas vezes, não só, como é que é o tema, em processos de perda de peso, nós temos de ter em consideração que há outros fatores adicionais aqui, nomeadamente, lá está, fatores homeostáticos, fatores ambientais, como por exemplo ambientes obesogénicos, ou até mesmo fatores comportamentais, que aqui não tem que incluir só, por exemplo, a compulsão alimentar, como também essa questão do sono e até mesmo o efeito dos medicamentos, que também foi uma das coisas que nós falamos aqui. Eu acho que tudo isto nós temos que ter em consideração e temos que explicar às pessoas em consulta que isto acaba por ser quase que uma conjuntura de fatores que de facto é isto que nos vai levar ao sucesso. Sim. Portanto, eu acho que é interessante nós também referirmos isto em consulta. Sim, sem dúvida. Então, finalizando, eu acho que sempre existiu de certa forma, uma pressão para nós atingirmos um determinado tipo de corpo. Nós víamos nas revistas, víamos na televisão, só que agora temos através do nosso telemóvel, não é? Ou seja, as redes sociais, que é algo que nós frequentamos todos os dias, todos nós, pelo menos no geral da população, acho que podemos dizer isso. E efetivamente pode ter aqui um impacto grande na forma como nós nos vemos e na forma daquilo, pronto, do que é que seria o nosso objetivo a nível corporal. Certo. Eu acho que tem sido algo que às vezes chegam às nossas consultas e dizem eu quero estar com um corpo exatamente igual a esta pessoa. E nós percebemos que mesmo em termos da estrutura corporal seria muito, ou seja, até seria possível se calhar, mas levaria uma restrição, que levaria a problemas de saúde, que não seria atingível, não é? Ou seja, existe muito, lá está, como estavas a referir outro dia, do peso ideal, não é? A procura do peso ideal, que acham que é através de uma conta. Só que a verdade é que isso, estamos a medir apenas o peso para a altura, não é? Através do índice de massa corporal, para conseguirmos perceber então qual é que seria o nosso índice de massa corporal ideal, e isso às vezes são pesos que não são sustentáveis a longo prazo. E juntamente com isto, esta situação da comparação constante. Eu concordo, e de facto, lá está, eu acho que hoje em dia, quem não tiver o mínimo de conhecimento que seja sobre não só o tema da nutrição, como até mesmo sobre si mesmo e a sua saúde, acaba por ser um alvo muito fácil das redes sociais. E eu até acho que o contrário também acontece, ou seja, as pessoas que também têm conhecimento, eu acho que, querendo ou não, acabam sempre por ficar influenciadas pelas redes sociais. E eu acho que há um ponto muito negativo que elas têm, que é aumentar aqui a distorção de imagem, ok? E eu defendo muito que, de facto, tudo isto acaba por gerar aqui quadros de compulsão alimentar e quanto maior a restrição, maior vai ser a compulsão. Nós, no outro dia, a título de exemplo, também tivemos na consulta a falar um bocadinho sobre isto com um cliente nosso e acabamos por dar um exemplo que porque é que nós temos que ser tão restritos se, por exemplo, em atletas de performance há estratégias onde há espaço para haver, por exemplo, uma refeição livre? E na altura dei um exemplo muito parecido com este, que é, imaginemos atletas de performance, em que muitas vezes, performance no caso endurance. Portanto, esta questão de comer limpo, que eu não gosto muito da expressão, mas para as pessoas perceberem, a determinada altura acaba por ser quase impossível. Portanto, é impraticável nós estarmos sempre a comer as mesmas coisas para manter ali nosso plano mais restrito. O que é que nós nestes casos podemos fazer? Nós podemos pegar e haver uma refeição livre, que é muitas vezes aumentarmos a densidade nutricional dessas refeições, desde a nível calórico, desde a própria, lá está, densidade, nomeadamente mais gordura, mais sal, e porque é que eu também já vou explicar porque é que estou a referir o sal. Isto porquê? Primeiro, estamos a falar aqui de uma questão psicológica, em que depois os atletas acabam por aderir melhor ao plano que é feito anteriormente, quanto mais não seja porque sabem que naquele dia há ali um brinde. Está mais à vontade, e depois, à partida, são refeições também muito mais palatáveis, portanto, que nos vão saber melhor, não só fisicamente, como também emocionalmente. E só para arrematar, a tal questão do sódio, porquê? Porque normalmente, como são refeições com mais sal, depois isto também futuramente vai ajudar na reposição eletrolítica que estes atletas também, por norma, precisam. Ou seja, se de facto, de uma forma estratégica, lá está, nós conseguimos incorporar isto dentro do plano de um atleta de performance ou de elite, no caso, porque é que não havemos também nós, pessoas comuns, não conseguirmos introduzir este tipo de liberdade alimentar? Sem Eu acho dúvida. que isto é extremamente importante. É, até porque depois no final o que acaba por acontecer é nós não conseguimos olhar para esses dias que são exceções de uma forma tranquila e natural. Ou seja, já estamos a pensar quais é que são as escolhas que vamos fazer, se realmente conseguimos ter ali algum controle, e o que acaba por acontecer é descontrolamos completamente, porque estivemos até aquele momento a restringir imenso
e de repente perdemos o controle da situação. E por isso é importante nós também termos essas refeições de vez em quando, não é? Lá está, como estavas a referir, pontualmente, no caso da população em geral e nos atletas de uma forma mais estratégica, não só para treinarmos como é que nós damos nessas situações, como é que nós voltamos outra vez ao nosso equilíbrio e para efetivamente olharmos para elas com naturalidade. Tal e qual. Até porque lá está, Carolina, esta questão da culpa, eu acho que nunca se falou tanto em comida como hoje em dia, mas por outro lado, também acho que nunca se falou, lá está, tanto de compulsão alimentar, culpa, etc. Mas só para rematar que de facto aqui, esta questão de se até o próprio atleta, que é de elite, consegue ter benefícios, porque isto depois tem benefícios também a nível de performance, ok? Porque é que nós também, claro, de uma forma muito mais diminuta, óbvio, e não tão, pronto, quem nos dera, também não podemos ter, não é? Ou seja, este excesso de sal e etc. Isto no dia a seguir, no meu treino, pode ter uma repercussão positiva, ok? Claro. E portanto, acho que fazermos esta gestão emocional também é extremamente importante e acho que também é um tema que, pronto, a mim me apraz muito, mas acho que de facto é uma das coisas que nós também podemos evidenciar que liberdade alimentar é possível, mesmo até em atletas recreativos e não recreativos. Claro. Então, finalizando, eu acho que aquilo que nós tiramos e tentamos passar aqui de certa forma é que o equilíbrio e a consistência são a chave. Exatamente. E que efetivamente tudo o que sejam abordagens rápidas tem sempre um princípio, um meio e um fim. E manter a longo prazo não será possível. E é tudo muito justificado, lá está. E eu acho que mais do que haver uma justificação e uma lógica por detrás de cada estratégia, tem que haver também aqui uma explicação perante o cliente, porque eu acho que é extremamente importante nós chegarmos a uma altura e conseguirmos educar as pessoas. Porque só assim é que nós vamos conseguir, seja com medicação, seja sem medicação, só assim é que eu acho que nós conseguimos criar pessoas mais independentes, mais saudáveis e acima de tudo felizes. Exato. Damos assim por terminado então o segundo episódio do Vital Talks. Por norma, as questões que nós aqui acabamos por responder têm sempre a ver com perguntas que os nossos clientes nos colocam a partir da aplicação, o que não significa que se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, o possam fazer aqui. Se assistir mais episódios do Vital Talks, fiquem atentos. Até à próxima!